Olá, meninos e meninas. Estou gravando essa aula para facilitar, né, a compreensão do conteúdo. Eu vi vocês reclamando que não estavam conseguindo entender somente pelo material disponível no slide e no PDF que eu mandei, né, que eu coloquei tanto no aluno online quanto o PDT colocou no grupo. Então vamos lá. Essa primeira parte a gente já tinha visto em sala, eu vou só revisar. E aí qualquer coisa vocês podem me perguntar no WhatsApp, ou então colocar o comentário aqui embaixo que dá certo, tá bom? Para a gente poder ir esclarecendo. Então, nouns vai ser a classe dos substantivos, que nós aprendemos que é a classe de palavra responsável por dar nome a tudo que existe. Exemplo: sentimento, pessoas, animais, coisas, né? Então tudo possui um nome e o substantivo é a classe gramatical responsável por fazer isso, por nomear tudo que existe. E aí nós temos aqui, né, a parte do gênero, né? Em português nós vimos que o substantivo ele vai apresentar o gênero masculino, feminino, epseno, sobrecomum e comum de dois. Nós temos 5 gêneros em português. Em inglês, a gente vai ter 3. O gênero masculino, o feminino e o neutro. Nós vamos chamar de palavras masculinas, substantivos masculinos, aqueles que se referirem a pessoas ou animais do sexo masculino. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo, ó, nós temos aí a palavra man, né, que significa homem. Então, a gente utiliza essa palavra para se referir a um ser do sexo masculino, tal. King significa rei, então também masculino. Cook significa galo, e aí a gente vai chamar de masculino. Já o feminino, vai ser aquela palavra que vai nomear seres, né, pessoas ou animais do sexo feminino. Então, nós temos aí woman, que significa mulher, queen, rainha, hen, galinha, certo? Então, todas essas palavrinhas aqui se referem a pessoas ou animais. Então, por isso que a gente vai atribuir a elas o nome a classificação, de masculino ou de feminino. Já o gênero neutro, a gente vai ver que ele pode funcionar de duas maneiras. A gente chama de substantivo neutro aquelas palavras que nomeiam coisas inanimadas, ou seja, aquilo que não possui vida. Então, objetos, né, coisas, enfim. Então, por exemplo, table significa mesa, né? Então, a mesa não tem vida, ela é um ser inanimado, então o gênero dela é neutro. Door, que significa porta, do mesmo jeito. Em português, essas palavras, a gente atribui a ela o gênero, classifica elas, aliás, como sendo do gênero feminino. Mas em inglês elas pertencem ao gênero neutro. E se a gente for pensar, não teria sentido você classificar uma mesa como sendo... Não teria muito sentido, né? Você classificar uma mesa como sendo feminino, né? Se ela é um objeto e o objeto não tem sexo, né? Já que a gente faz muito essa distribuição dos gêneros observando a questão do sexo, né? Do gênero. O gênero neutro também ele vai ser utilizado para se referir a pessoas de ambos os sexos. Quando você vai ter uma palavra que você utiliza ela tanto para o ser do sexo masculino quanto para o ser do sexo feminino. Em português, por exemplo, a gente tem a palavra personagem, que se refere tanto ao homem como à mulher. Testemunha. Então, testemunha pode ser o homem ou pode ser a mulher. Então, em inglês, essas palavras a gente chama ela de substantivo neutro, certo? Então, por exemplo, temos aí, ó, child, que significa criança. Então, eu utilizo a palavra child tanto para a criança do sexo feminino quanto para a criança do sexo masculino. Eu tenho essa única palavra para nomear criança. Person. A gente utiliza, que significa pessoa, e a gente utiliza para se referir tanto ao ser do sexo masculino quanto ao ser do sexo feminino. Doctor, né? Mesma coisa. A
A gente utiliza tanto para o homem quanto para a mulher. Então, essas palavras que têm uma única forma para nomear, para se referir a seres do sexo masculino ou feminino, a gente vai classificar como sendo um substantivo neutro. Seguindo aqui, a gente vai ter o seguinte, né? O gênero do substantivo, ele pode ser indicado, né, de 3 maneiras diferentes. A primeira é justamente por palavras diferentes, é quando você tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Palavras diferentes para nomear o ser do sexo masculino e o ser do sexo feminino. Então, por exemplo, para a palavra menino, em inglês a gente tem boy. Para menina, a gente vai ter a forma girl, ou seja, 2 palavras diferentes, mas uma a gente utiliza para se referir ao ser do sexo masculino e a outra para o ser do sexo feminino. O mesmo acontece aí com a palavra brother, que significa irmão. Para irmã, a gente vai ter uma outra palavra, que no caso é sister. Então, brother, o masculino, e sister, o feminino. Father, pai, né? E para mãe a gente vai ter a forma mother, certo? E assim sucessivamente. Eu não vou lendo todos os exemplos para o vídeo não ficar muito extenso. Outra maneira de você indicar o gênero do substantivo é por meio de terminações diferentes. Então a gente pode acrescentar o sufixo s em algumas palavras e aí você muda uma palavra que estava no gênero masculino para o gênero feminino. Então, por exemplo, nós temos aí a palavra actor, que significa ator, né? E para atriz, é só acrescentar a terminação s aqui no final e teremos actress. E aí, mudamos o gênero da palavra, certo? Outro exemplo aqui, pegando animal, né? Lion, leão. Para leoa, é só acrescentar a terminação s no final e teremos leoa. Então, essa é uma maneira da gente indicar o gênero de uma palavra ou transformar uma palavra que está no masculino para o feminino por meio desse acréscimo, né, desse sufixo. Outra forma de indicar o gênero também é por meio da anteposição ou posposição de palavras. Então, você pode acrescentar uma palavra antes ou depois, e você vai ter o masculino ou o feminino, para determinar o gênero. Por exemplo, nós temos aqui no primeiro caso a palavra Frenchman, que significa francês. Para francesa, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir a palavrinha aqui, man, por woman. E aí, French woman vai ser francesa. O mesmo acontece com as palavras avô e avó. Então, para avô nós temos grandfather e para avó é só substituir a palavra father por mother e aí teremos avó. E aí grandmother vai ser avó. Pegando aqui um exemplo com um animal, urso, vai ser he, bear. A gente tem o pronomezinho he aí na frente da palavra urso. E para dizer ursa, é só trocar esse pronome he pelo pronome she, e aí teremos she bear, que no caso é ursa. É como se a gente dissesse ele urso, ela ursa. Partindo aqui para a segunda parte do material, a gente tem a questão dos números, né? Do número, né? Número dos substantivos. Então, em inglês, os substantivos eles são distribuídos em 2 grupos com relação ao número, né? Singular e plural. Nós temos os substantivos contáveis, que é aquele que a gente pode contar, né? Individualmente, 1, 2, 3 e assim por diante. E esses substantivos são aqueles que vão ter uma forma para o singular e uma forma para o plural. Exemplo, nós temos aí a frase, né? I need 2 tables. Então, eu preciso de 2 mesas. Se você quiser, você também poderia dizer I need a table, né? Então, eu preciso de uma mesa. Né? Então, a palavra table, você pode utilizar ela tanto no singular, table, como no plural, tables. Como carro, por exemplo, a gente tem car para o singular,
Para o plural, cars. Então, a gente pode contar a quantidade de carros, a gente pode contar a quantidade de mesas, certo? Já os substantivos incontáveis são aqueles que a gente não pode contar, certo? Utilizando unidades de medida, 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Esses substantivos, eles vão se referir a quê? Geralmente a substância, a qualidades, ideias abstratas, alguns alimentos também não permitem ser contados. E aí esses substantivos incontáveis, eles vão ficar sempre no singular, eles não permitem que você coloque ele no plural. Então a gente tem, por exemplo, aí na segunda frase, né? Ó, a palavra sugar, que significa açúcar, né? I need 2 kilos of sugar, né? Eu preciso de 2 quilos de açúcar e não açúcares, né? A palavra sugar, açúcar, não permite plural, certo? Não tem como você contar os açúcares. Você conta os pacotes, né? No caso, 2 quilos aí, está se referindo ao pacote de açúcar em si. Então, eu coloquei aqui uma tabela com alguns substantivos contáveis e incontáveis em inglês. Então, nós temos aí, na lista dos contáveis, né? Nessa primeira colunazinha aqui, esse primeiro grupo. Então, nós temos bird, pássaro, você pode contar os pássaros, então por isso que eles são contáveis. Car, girl, house, enfim. Já os incontáveis são aqueles que não tem como você contar. Advice, conselho, gold, ouro, information, informação, news, notícia e assim por diante, certo? E aí, a gente já viu que os incontáveis são aqueles que não podem contar, então vamos nos deter aos contáveis, né? Os substantivos contáveis são aqueles que permitem a formação do plural. Em português, a gente tem várias regras para a formação do plural dos substantivos, em inglês a gente vai ter também. Mas a regra geral, assim como no português, é o quê? Você acrescentar S no final da palavra, e aí você terá o plural dela. Então, nós temos aí a palavra carro, né? Em inglês, car. Então, para carros, né, que é o plural, você acrescenta o S no final, teremos a palavra cars. Então, mesa, table. Para mesas, tables. Então, é só acrescentar o S no final da palavra, né? Girl, girls. Acrescentando o S no final. Aí a gente vai agora entrar nas exceções. Então, a gente vai ter alguns substantivos que não seguem essa regra, que não recebem apenas o S. E aí a gente vai ver quais são eles. O primeiro caso aqui que a gente tem são os substantivos que, quando terminados em X, S, SH, CH ou Z, eles não recebem apenas um S. Então, o que é que você deve fazer no final dessas palavras? Você vai acrescentar ES, e aí você passará a palavra para o plural. Então, nós temos aí, por exemplo, box, caixa. Então, para caixas, boxes. Kiss, beijo. Para beijos, kisses, acrescentando o S no final. Brush, escova. Para escovas, brushes. E assim sucessivamente. Outro caso que a gente deve observar são as palavras terminadas em Y, certo? Então, quando a palavra termina em Y, você deve observar sempre a letra que vem antes desse Y. Se for uma vogal, né? Se for uma vogal, o que é que vai acontecer? A gente vai acrescentar o S, vai seguir a regra geral, certo? Porém, se for, no caso, um exemplo, né? No caso, nós temos aí boy, boys. Mas se antes desse Y for uma consoante, então a gente não vai poder acrescentar esse S imediato. O que é que a gente vai fazer? A gente vai eliminar esse Y, né? Vai retirar ele, e no lugar a gente vai acrescentar IES. E aí teremos a formação do plural. Então, por exemplo, fly. Observe aqui que antes do Y vem uma consoante. Então, para dizer moscas, o que é que a gente vai fazer? A gente tira esse Y, acrescenta IES e teremos flies, que no caso é moscas. A próxima regrinha aqui é com relação aos substantivos terminados em O. E aí esses substantivos, assim como os substantivos terminados em Y, a gente tem que ter uma atenção. Então, se antes do O vier uma vogal, então a gente vai seguir sempre a regra geral.
Então, acrescenta o S. Então, radio, radios, certo? Aqui embaixo os exemplos, ó. Radio, radios. Eita, tracinho aprumado, viu? E se antes do O, né, vier uma consoante, então a gente vai fazer o quê? A gente vai acrescentar ES. Então, hero aqui fica heroes, certo? Recebeu o ES no final, porque antes do O vinha uma consoante. Seguindo aqui, nós temos substantivos terminados em F. Então, F ou FE. Então, esses substantivos terminados em F ou FE, o que é que vai acontecer? Eles vão perder esse F ou esse FE, a letra ou sílaba final, né, dependendo aí de qual seja o exemplo. E no lugar desse F e desse FE, a gente vai acrescentar VES. Então, por exemplo, calf. Nós vamos ter aqui calves. Calf. Nós vamos ter halves. E assim por diante. Então, é só trocar o F ou o FE por VES. Só que a gente tem aqui que alguns substantivos terminados em F, você pode fazer o plural, tanto acrescentando o S como trocando esse F por VES. Baixa aí, B, esse negócio aí, viu? Então, por exemplo, scarf, cachecol. Então, você pode fazer o plural, tanto acrescentando o S, e aí teremos a palavra scarves, como podemos trocar esse F pelo VES, como a gente tem aqui, ó, e formaremos aí scarves. Roof, né? Então, nós telhado, né? Pode formar o plural acrescentando o S, teremos roofs, ou então trocando o F pelo VES e teremos roofs, certo? E temos também algumas palavras que o plural delas é irregular. Ou seja, são aquelas palavras que não têm regra para a formação do plural. Então, o que a gente tem que fazer com essas palavras? Estudar mesmo para poder compreendê-las. Então, nós temos aí a palavra man. No singular se escreve com A. E no plural vai se escrever com E. Temos aí man. Woman. Woman. Do mesmo jeito. Child. Criança. Para crianças teremos children. Ou seja, não segue nenhuma regra. Então, por isso que é chamado de plural irregular. Foot, pé, feet, pés, certo? E assim por diante. Essas palavras, elas são chamadas de palavras com plural irregular porque não obedecem regras. E além do mais, nós temos também algumas palavras que têm a mesma forma, tanto para o singular quanto para o plural. Então, nós temos aí a palavra fish. Então, você utiliza tanto para se referir a peixe no singular, quanto a peixes no plural. Sheep, ovelha, ovelhas. Deer, viado, viados, né? E assim por diante. Pronto, e aí aqui encerra esse conteúdozinho falando sobre os substantivos, certo? Então, a gente tem que ir voltando aqui, com relação ao número, né? Os substantivos são classificados em contáveis e incontáveis. Contáveis é aquele que você pode enumerar e os incontáveis são aqueles que você não enumera. E aí os incontáveis, eles sempre serão usados no singular, certo? Na internet vocês encontram listas enormes com esses substantivos, certo? Já os substantivos contáveis, são aqueles que a gente pode contar, eles terão uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí a gente viu as regras para a formação do plural. A primeira regra, nós vimos que é só você acrescentar um S no final da palavra. A segunda regra, o que é que nós temos aqui? Que palavras terminadas com essas letras aqui, X, S, SH, CH e Z, eles não permitem o acréscimo direto do S. Então, a gente precisa acrescentar no final um ES para a formação do plural. Já os substantivos terminados em Y, então a gente tem que observar sempre a letra que vem antes desse Y. Se for vogal, ele vai seguir a regrinha geral, recebe o S. E se for consoante,
a gente vai trocar o Y por IES para formar o plural. Já os substantivos terminados em O, a gente também vai ter que observar a letra que vem antes deles. Se for vogal, vai seguir a regra geral, como nós vimos aqui. E se for uma consoante, a gente vai acrescentar no final dessa palavra um ES. A quinta regra é com relação aos substantivos terminados em F, que formam o plural, em F ou EF, né? FE, desculpa, que eles perdem essa letra ou sílaba final e recebem no lugar um VES. Existem palavras que têm o plural irregular, né? Que não seguem a nenhuma regra, e aí você precisa realmente parar para estudar e ver quais são esses substantivos, qual a forma dele no singular e qual no plural. E por fim, os substantivos que são uniformes, né? Eles têm uma forma tanto para o masculino quanto para para o masculino. Tem uma forma para o singular e outra para o plural, tá ok? Então, para não ficar muito extenso, eu vou parar o vídeo aqui e faço outro em seguida, fazendo a correção da atividade que eu passei, tá ok? Então, até já.